O domingo foi o dia mais esperado para milhares de estudantes do Brasil. O Enem reuniu aqui em Goiás 96 mil pessoas que responderam 90 questões de linguagem e ciências humanas e, claro, a redação. Muita gente aproveitou para chegar mais cedo no local de prova, antes mesmo da abertura dos portões ao meio-dia. Nem mesmo o sol escaldante que estava neste domingo desanimou os candidatos. A mãe aproveitou para dar um abraço na filha, que agradeceu o apoio. Eu tô nervosíssima, né? Assim, ansiedade lá a mil, um abraço bem reconfortante antes da prova. Eu tô fazendo como treineira do segundo ano. É um momento assim de muita emoção, porque é um caminho muito árduo que a gente corre, né, junto com todo mundo, e a gente deseja boa sorte, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo no nosso Brasil, né? Além de chegar cedo, teve gente que trouxe o lanche para aguentar as 5h30 de prova. O que você trouxe aí? Pão com presunto e mussarela. O que mais aí? Só, e uma garrafinha pra colocar água. Só isso vai te sustentar durante essas 5h30? Só. Nem tomei de café da manhã, nervoso está demais. Só tô trazendo um biscoito e um refrigerante mesmo. No campo 5 da PUC, no Jardim Goiás, teve candidato chegando atrasado. O jeito foi correr para não perder a prova. Já outros estudantes chegaram no último minuto. Os portões fecharam a 1h da tarde. E essa estudante até tentou entrar, mas não conseguiu. O jeito foi voltar para o carro e ir embora. Os estudantes responderam questões de linguagens, língua portuguesa, inglês ou espanhol, conforme o escolhido pelo candidato, e também questões de ciências humanas e redação, que neste ano teve como tema desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os alunos eles vão conseguir trabalhar bem porque simplesmente mobiliza essa relação com outras componentes curriculares, com geografia, com história. Falar das comunidades tradicionais é falar do Brasil e falar dessa relação de formação do povo brasileiro. Então foi uma escolha bem definida, bem acertada. Muitos estudantes acharam a prova difícil. Tava difícil, tava bem complicada de resolver. O tema da redação também tava puxado. Foi bem complicada. O que foi mais difícil? A redação. O que você achou da prova? Tava boa, tava fácil, não tava tão difícil. Você achou fácil? Como é que foi a redação? Saiu bem? Não sei te informar, espero que sim, né? No próximo domingo, dia 20 de novembro, acontece o segundo dia de avaliação do Enem. As provas serão de matemática e ciências da natureza. Nossos alunos continuam aí, não só com a maratona que acontece aí durante toda a semana para preparar os nossos estudantes para garantir, como aulões shows, com mais dicas e preparação mesmo para que os nossos estudantes estejam confiantes. E quem ficou doente no dia da prova, como é que fica? Vai conseguir ou não fazer a prova? Vamos direto agora conversar com a Silvia Arantes, que traz essas dúvidas, né? Tira essas dúvidas aí com a especialista. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Renato. Sim, o candidato pode fazer, sim, pedir a reaplicação da prova, desde que apresente aí atestado médico ou até mesmo comprove com exame positivo tipos de doenças que estão relacionadas no INEP. E para falar melhor quais os tipos da doença e quais casos aí as pessoas podem fazer essa justificativa para pedir a reaplicação, eu converso agora com a advogada Nayara de Paula Gomes. Boa tarde, Nayara. Quem pode solicitar aí e até quando é esse prazo aí da reaplicação da prova do Enem? Boa tarde. Nesses casos, o candidato que sofreu de alguma doença, sendo principalmente Covid-19, mas também coqueluche, difteria, tétano, os tipos de influenza, eles podem solicitar a reaplicação da prova. Eles precisam entrar no site enem.inep.org.br/participante e fazer essa solicitação. Essa solicitação ela é feita 5 dias após a segunda fase, no dia 20 de novembro. Ele vai fazer essa solicitação e, fazendo essa solicitação, ele vai juntar um documento que comprove, como você mesma disse, pode ser um atestado médico com o CID da doença ou o exame que comprove essa doença e a necessidade de isolamento, de quarentena. Por ser uma doença infecto-contagiosa, ele vai fazer essa solicitação em até 5 dias após a aplicação de segunda fase e ele vai poder fazer a prova entre o dia 11 e o dia 10 de janeiro de 2023. E outra situação é a seguinte, quem participa
fez a primeira prova aí do Enem, esse primeiro domingo, e caso adoeça no meio dessa semana, até próximo segundo domingo aí, que é o segundo dia de provas do Enem. Como é que fica nessa situação? Bom, na situação do candidato fazer a primeira fase e ficar doente nesse interregno temporal, entre a aplicação da primeira fase, que foi ontem, dia 13, e a aplicação da segunda fase, dia 20 de novembro, ele vai fazer essa mesma solicitação no site do INEP e vai verificar se a doença que ele contraiu, sendo infecto-contagiosa, faz parte do rol e fazer a solicitação de reaplicação apenas da prova que ele perdeu, fazendo o somatório das notas. Outra situação, além das doenças, é caso a pessoa tenha tido problema no meio do caminho, já que a gente está tendo manifestações, algumas coisas aí, você disse que nesse caso também o candidato pode solicitar a reaplicação da prova. Como que funciona? Bom, no caso de problemas de logística para poder ir até o local de prova, o candidato ele vai fazer a solicitação da mesma forma e comprovar por meio de áudios e vídeos que esteve impossibilitado de chegar ao local de aplicação dentro do período. Muito obrigada pelas informações, boa tarde. Renata, é isso, como a própria Nayara disse aí, as pessoas que estiverem em dúvida ou qualquer coisa aí que não puderam participar nesse primeiro domingo aí, entra no site do INEP e vê lá se o caso da doença delas entra no rol aí, né, e façam a justificativa, já que a segunda fase do Enem acontece no próximo domingo, dia 20 aí, onde vão ser questões de ciências da natureza e a tão temida aí matemática. Tá certo, Silvia. É importante também que as pessoas não percam essa data para não correr o risco, né, de ficarem sem um processo seletivo e entrar para a universidade. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.